queridos? Nós estamos de volta depois da nossa semana de avaliação para mais uma aula de religião, certo? E nesse primeiro instante eu quero fazer a correção da atividade com vocês, que ficou do último assunto, que foi, nosso texto foi falando sobre Jesus aparece aos discípulos, certo? A nossa atividade é na página 91. A nossa primeira questão diz o seguinte: o que aconteceu no domingo à tarde, quando os discípulos estavam reunidos? Jesus apareceu. Esse foi o grande acontecimento naquela tarde, né, enquanto os discípulos estavam reunidos. A segunda questão: de que forma Jesus os saudou? Que a paz esteja com todos vocês. Essa foi a saudação de Jesus aos discípulos naquela tarde. A terceira questão: um dos discípulos não estava presente quando Jesus apareceu. Quem era ele? Nós observamos lá no texto, né? Falamos sobre isso. E esse discípulo se chama Tomé. A quarta: ele acreditou que Jesus estava vivo? Por quê? Ele acreditou, crianças? Não, né? Ele não acreditou. Por quê? Porque não tinha visto Jesus. Só os discípulos falaram para ele que Jesus havia aparecido. Então Jesus teve que aparecer realmente para ele, né? Pessoalmente, para que ele viesse acreditar que realmente era Jesus. A quinta questão: escreva sim ou não. A letra A: Jesus apareceu a todos os discípulos no sábado? Não. Letra B: os discípulos ficaram felizes ao verem Jesus? Claro, né, gente? Então é sim. C: Tomé nunca duvidou que Jesus tinha ressuscitado? Duvidou sim, então é não. A D: Tomé ficou emocionado ao ver Jesus? Sim. E: Jesus disse a Tomé que venceu a morte? Sim, né? E a sexta é pessoal. Diz o seguinte: explique com suas palavras o que Jesus quis dizer com felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. Então você vai escrever, né, com suas palavras, o que quer dizer a frase de Jesus quando ele diz dessa forma: felizes os que não viram, mas a si mesmo creram. Ok? Na página 92, todas as respostas da 7ª questão até a 10ª questão, elas são pessoais. Então, você acredita que Jesus ressuscitou, né? É a 8ª. A 9ª, quem é Jesus para você? A 10ª, faça uma frase sobre o que você aprendeu hoje, ok? Então, vamos lá. Na nossa próxima aula de hoje, o nosso assunto de hoje é Jesus vai para o céu. Então, passou realmente toda aquela fase, né, que Jesus morre, primeiramente que ele sofre, que ele é condenado, que ele é crucificado, que ele morre e ressuscita. E nosso assunto de hoje é falando sobre Jesus vai para o céu. Depois que Jesus ressuscita, ele ficou pouco tempo entre nós, né? E sobe para os céus. Então, nosso texto de hoje é falando sobre um pouquinho sobre esse assunto. Jesus vai para o céu. Bem, nós estudamos sobre o percurso, né, da vida, sobre a história de Jesus aqui na Terra. E que hoje não temos ele mais entre nós. Claro, nós estamos falando isso pessoalmente, porque ele continua vivo em nossos corações, né? Principalmente no coração das pessoas que creem nele, que acreditam. Ele subiu para o céu. No momento mesmo que ele sobe para o céu, ele diz que subiria para o céu, mas que estaria conosco. Então, a nossa aula de hoje é falando sobre Jesus vai para o céu. Nosso primeiro parágrafo diz o seguinte: Jesus passou por muito sofrimento e na cruz salvou a humanidade, venceu a morte, fortaleceu com seus ensinamentos
uma maior aproximação das pessoas com Deus. Fala primeiro do sofrimento dele, né? Da morte dele, que foi de cruz, que essa morte foi necessária para que houvesse a salvação da humanidade. E hoje nós somos gratos a Deus, somos eternamente gratos por ter feito esse sacrifício por cada um de nós seres humanos. Então ele vence a morte, fortalece, né, os ensinamentos, aproxima as pessoas a amar de Deus. O maior desejo de Jesus era que o Evangelho fosse anunciado a todos os povos e que por meio dele as pessoas pudessem se ver como irmãos, ajudando-se mutuamente, sendo instrumento de salvação uma das outras. Ou seja, o desejo de Jesus é que todas aquelas pessoas que aprenderam com ele, que receberam algo dele, da parte dele, não fique só para ele, mas que repasse para outras pessoas, para que alcance, né, outras pessoas, como fala o próprio texto, para que salve outras pessoas. Então, esses ensinamentos de Jesus, eles deverão ser repassados realmente para outras pessoas simultaneamente, sendo dessa forma instrumento de salvação, chegando até as pessoas para que elas possam realmente conhecer a Cristo. Para que esse seu desejo se concretizasse após a ressurreição durante 40 dias, Jesus em várias ocasiões apareceu aos seus discípulos, fortalecendo-lhes a fé e orientando-os a seguir sua missão. Antes, né, de Jesus subir para o céu, ele aparece aos discípulos e realmente deixa essa linda missão, uma grande missão, que é deles levarem, né, a palavra, deles continuarem levando esse ensinamento a todas as pessoas. Então Jesus deixa essa missão para os discípulos e sobe, né, vai para os céus. Então hoje nós não temos mais Jesus pessoalmente pregando, levando a palavra, ensinando as pessoas, mas tem eu, tem você. Nós, de uma forma geral, somos cada um discípulos de Jesus. Nesses últimos dias, né, todos nós somos discípulos. Por quê? Porque sabemos levar, sabemos ensinar, sabemos falar alguma coisa da parte de Deus, da parte de Jesus. Então, é isso que ele deixou para cada um de nós. Essa missão hoje não é somente de Jesus, ela é nossa também. Nós também devemos fazer a nossa parte. Não ficar só para nós, como fala o próprio texto, né? Aquele que já recebeu, aquele que já foi orientado, aquele que já foi ensinado, que não fique só para você. Leve também para outras pessoas. Alcance também outras pessoas com esses ensinamentos. Isso é agradável para Jesus, né? Muito ele se agrada quando fazemos dessa forma. O próximo parágrafo diz o seguinte: para que este seja o seu desejo de concretizar-se após a ressurreição, durante 40 dias, Jesus, em várias ocasiões, aparece aos seus discípulos, fortalecendo-lhes a fé e orientando-os a seguirem a sua missão. Numa dessas ocasiões, os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam os meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer e tudo o que tenho dito a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então o parágrafo mostra pra gente que Jesus sobe aos céus, mas ele não nos deixa desamparado, ele não nos deixa só. Ele deixa ali para os discípulos naquele momento, né, que ele está subindo para os céus, mas que ele está conosco todos os dias. E deixa essa promessa, né, para todos nós.
estarei com vocês todos os dias. Então, o que nós podemos fazer? É confiar, realmente acreditar que Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele mesmo disse que Ele ia para o Pai, mas que Ele deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a presença de Jesus, né? É Ele em nossas vidas. Então, nós temos Ele todos os dias. Nós temos eles 24 horas conosco. Então, quando Ele ordena aos discípulos para eles seguirem fazendo a sua missão, que eles nunca estariam só, Ele fez essa promessa de não nos deixar só. E Ele cumpre, né? Ele sempre está conosco 24 horas. Ali naquele monte, Jesus despediu-se de seus discípulos, ou seja, de seus amigos, os seus discípulos. Levantando as mãos, os abençoou e foi aos poucos afastando-se deles e subindo para o céu, até não ser mais visto. Os discípulos, admirados com a ascensão de Jesus, mas confiantes no Senhor, observam atentamente o desaparecimento dele. Claro, né, que os discípulos sentiram a falta de Jesus, porque ele estava ali presente. E naquele momento que eles verem ele subindo para o céu, realmente eles ficaram tristes porque estavam perdendo ele pessoalmente, né, fisicamente. Mas ao mesmo instante eles ficaram felizes, alegres, porque ele ficou, né, vivo em seus corações e sempre estava acompanhando por onde quer que eles andassem. Então, eles ficaram felizes porque Jesus ali fez uma promessa para eles, né? Estou indo para o céu, porém, eu não vos deixo. Estarei com vocês a todo tempo. Próximo parágrafo, o que diz? Seguindo as orientações dadas por Jesus, os discípulos voltaram para Jerusalém, cheios de alegria e fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, anunciando o Evangelho por toda parte. E o Senhor os ajudava, e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Ou seja, os discípulos continuaram fazendo a sua missão. E Jesus provava, né, para eles, discípulos, que Jesus estava realmente presente com eles, como havia prometido. Como que isso era provado? Os milagres aconteciam. Então, eles pregavam, né, eles ensinavam, eles oravam, e Jesus fazia o milagre acontecer. E isso era uma forma, né, evidente, clara, de que Jesus estava presente com eles. Então, cada vez que isso acontecia, servia de fortalecimento para a fé dos discípulos e de quem ouviu seus ensinamentos. E não é diferente até hoje, né? Ele hoje ainda continua presente no nosso meio. Nós ainda vemos milagres. Nós ainda vimos Jesus operar milagres. Ainda vimos eles fazer coisas lindas, maravilha em nosso meio. Isso é prova de que ele continua conosco, né? A sua promessa, ela é cumprida todos os dias em nossas vidas. Ok, meus amores? Então, a nossa aula de hoje foi esse lindo texto. E a nossa atividade vai ficar da página 96 e a página 97. Ok? Então, até a nossa próxima aula.